ano, boa tarde. Gente, quero pedir desculpa por não poder ter enviado os vídeos pela manhã, viu? Só foi possível agora à tarde por conta que eu fui ao hospital com meu marido, ele não está bem, daí eu fui ao hospital com ele, não foi possível. Mas aqui estou, tá? Vamos fazer a correção da atividade da página 157, o emprego do hífen. Gente, após essa correção, eu vou pedir-lhes mais uma vez, enviem suas atividades, porque a qualquer momento pode surgir uma surpresa. Tem que fazer um trabalho valendo tantos pontos para a primeira avaliação, valendo a primeira avaliação. Então, quem tiver todas as suas atividades, terá 5 pontos, tá? Quem não tiver, daí não sei como é que vai ser. Então, você que envia suas atividades, você tem seus pontos garantidos. Se houver pedido de um trabalho para valer a primeira avaliação, para acompanhar com as atividades que foram feitas, daí você está eleito, já tem seus pontos garantidos, tá? Então, não percam tempo, envie suas atividades. Então, hoje nós vamos fazer a correção do assunto, o emprego do hífen. Então, além de ser usado para separar sílabas das palavras, em final de linha, e ligar os pronomes oblíquos aos verbos, o hífen é também empregado na escrita de algumas palavras da língua. Os detetives particulares utilizavam vários equipamentos no exercício da profissão. Conheça alguns. Número 1, porta-chaves, localizador. 2, microcâmera colorida. Os nomes dos equipamentos são formados por 2 elementos. O que os diferencia? No primeiro, foi usado o hífen, vírgula. No segundo, vírgula, não. 2. A segunda palavra é formada pelo prefixo micro. Veja outras palavras formadas pelo mesmo prefixo. Microeconomia, microsaia, micro-ônibus, micro-ondas, micro-relógio, micro-habitat, microanálise, microcomputador e microsubmarino. Letra A. Com base nessas palavras, quando o prefixo micro é acompanhado do hífen? Quando é seguido de palavras iniciadas por H, grifem o H. E quando a palavra seguinte é iniciada por O, tá? Então, com base nessas palavras, quando o prefixo micro é acompanhado do hífen, quando é seguido de palavras iniciadas por H e quando a palavra seguinte é iniciada por O. B. Com base ainda nas palavras do quadro, explique o que ocorre quando a palavra após o prefixo é iniciada pelas letras S e R. Essas palavras são escritas sem hífen e as letras S e R
são dobradas, não é? Se é escrita com S, ficando com 2. Se é escrita com R, fica com 2 R's. São dobradas. Na página 158. Na tirinha, faz-se uma crítica a um tipo de literatura muito procurado pelo público. Leia. Do que é este livro? Quase não dá para eu ler, mas acho que é esoterismo, eu acho. Suspense a autoajuda e autoajuda. Esqueci de avisar a autoajuda e é com caroço. Não dá para eu ler, gente. É muito assim atrapalhada as letras, muito em negrito, tá? Mas você com certeza lê direitinho. O personagem, após saber do que trata o livro, começa a mordê-lo. Que sentidos podem ser atribuídos a essa ação? A necessidade que certos leitores têm no plural, de ler esse tipo de livro, como se estivessem se alimentando com o que está escrito. 2. Na tirinha é usada a palavra autoajuda. Essa palavra não possui hífen, por quê? Nenhuma palavra formada pelo prefixo auto tem hífen. A palavra seguinte não começa com a vogal O, a letra final do prefixo, nem com a letra H. O prefixo termina com vogal e a palavra seguinte se inicia com a vogal diferente. Então, a resposta correta é o terceiro parêntese. 3. Leia outras palavras formadas pelo prefixo auto. Autoimune, autoestrada, autoimune, autoestrada, autorretrato, autossuficiente e autocrítica. Letra A. Sublinhe as que seguem a mesma regra usada na palavra autoajuda. Então, as duas primeiras palavras, autoimune e autoestrada. Só essas duas. B. O que ocorre na escrita das palavras autorretrato e autossuficiente? Por quê? São escritas com a consoante dobrada, porque o segundo elemento se inicia com R e S, vírgula, respectivamente. Então, essa atividade era pequena, tá? Ficou somente até aí. Tem uma pequena atividade aqui na página 165. É hora de relembrar, tá? Nós vamos fazer essa atividadezinha aqui, é bem pequenina. Responda as questões a seguir e construa uma síntese do que foi estudado nesse módulo. Considere os textos lidos nesse módulo e relacione abaixo com os elementos do gênero narrativa de enigma. Culpados, nós vamos para Marta e Sinhazinha Ramos. Foi algum texto lido na parte de redação. Motivo, ciúmes e inveja. Vítimas, P. Halter
e Madame Guimarães. Crime, assassinato e roubo. As palavras constituídas por morfemas complete os espaços do esquema abaixo os nomes dos morfemas correspondentes. Impiedoso, prefixo. Piedê, radical. Oso, sufixo. Desinência de gênero. Escreva o nome do processo de formação das palavras abaixo, seguindo o quadro. Derivação. Descontente, prefixal. Infeliz, prefixal. Estudioso, sufixo. Leitor, sufixal. Apaixonado, parassintética. Composição. Hidrelétrico, aglutinação. Planalto, aglutinação. Embora, aglutinação. Catavento, justaposição. Passatempo, justaposição. Vamos ver por que descontente é prefixo. Porque a palavra principal é contente. Foi colocado des, o que vem antes do radical, nós chamamos de prefixo. Infeliz, a palavra principal é feliz. Foi colocado em prefixo. Estudioso, o radical vai até o D, estude. Oso e oso, sufixo, que vem depois do radical. Leitor, palavra principal, o radical é leito. Foi colocado R, sufixo. O radical leite, até o T, foi colocado OR, sufixo. Apaixonado, parassintética. Por quê? Porque apaixonado, não é? A palavra chonado não existe. Então, tem o quê? Ela tem prefixo e sufixo. Porque apaixonado. É paixão, né? O radical é pai. Esse pai vai somente o I, que é o radical. Eu coloquei o A como sufixo. E onado, prefixo. O A, prefixo, e onado, sufixo. A palavra parassintética, ela tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo, porque ela não podemos retirar nem o prefixo e nem o sufixo, porque não existe somente a palavra só o X, ou chonado também não existe. Então, ela tem que ter prefixo e sufixo. Ela não é derivação prefixal e sufixal, por exemplo. A palavra infelizmente, ela é uma palavra por derivação prefixal e sufixal, porque eu posso tirar, infelizmente, se eu tirar o in, fica felizmente. Palavra normal, natural, felizmente. Se eu tirar o mente, fica infeliz. Também é uma palavra normal. Daí ela é por derivação prefixal e sufixal. A parassintética não, ela tem prefixo e sufixo
Eu não posso tirar nem o prefixo e nem o sufixo, porque ela perde o sentido. Aglutinação. Quando é que a palavra é por aglutinação? Hidra mais elétrico. Eu troco A pelo E. Então, eu troquei os fonemas. Quando há troca de fonemas ou perda, eu tenho uma composição por aglutinação. Planalto, plano mais alto, planalto. Troca de fonemas, composição por justa posição. Em mais hora, embora. Troca de fonemas, composição por justa posição, ou por aglutinação. Agora, por justa posição, você apenas coloca o hífen, apenas separada por hífen. Catavento, cata mais vento, não tem perda de fonema, não tem acréscimo de fonema, não tem troca de fonemas. Então, composição por justa posição. Passatempo, passa o tempo. Também não tem. Passatempo é um substantivo composto que não é separado por hífen, tá? Porque nós temos também os substantivos compostos não separados por hífen. Temos passatempos, tem vai e vem, e outros, tá? Girassol. São substantivos compostos não separados por hífen. Então, gente, mais uma vez, envie suas atividades, que todas elas são avaliativas. Você não está enviando suas atividades por enviar. Um dia você vai precisar dos pontos dessas atividades, tá? Então, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.